Muy buenas tardes a todos Boa y tarde a todas. todos e todas. Bienvenidos a este, sí, a este nuevo espacio Bem-vindos de a este diálogo novo educador. espaço de diálogo Como ustedes educador. saben, el tema de Vocês este sabem, o diálogo tema es la ciudad deste educadora como diálogo é a cidade laboratorio de educadora como aprendizaje, laboratório de arte, aprendizagens, ciencia y arte, tecnología, ciência e tecnologia. realizando desde la Estamos Delegación para fazendo América desde a Latina de la Delegação para a Asociación América Latina da Internacional de Associação Ciudades Internacional Educadoras. de Cidades Educadoras. Bueno, muy bien, entonces, bienvenidos, Bem-vindos bienvenidas todos a e participar todas a de este participar diálogo. En deste este diálogo diálogo. Neste vamos a estar diálogo, vamos estar compartiendo la experiencia de compartilhando a ciudades, la experiência ciudad de de Caguas, Puerto cidades, Rico, Paso Caguas, Porto Fundo, Rico, Brasil, Passo Fundo, y San Brasil, Francisco e de São Argentina. Francisco, da Argentina. Les, les vamos a pedir a todos y todas que Vamos pedir, silencien vamos los solicitar micrófonos, por que favor, coloquem o enciendan microfone em las cámaras, silêncio ¿eh? e que Y coloquem as suas câmeras podemos acesas para que trabajar possamos correctamente. vê-los, mas Muy que não bien, les haja muito recordamos como barulho. siempre que Vamos disponemos de lembrar que traducción temos de tradução e simultánea interpretação simultânea, portugués-español. português e Pueden espanhol. acceder a esa Podem traducción acessar en la a parte baja de la interpretação de pantalla, português na eligiendo parte un baixa idioma de da tela, preferencia para escolhendo espanhol, escuchar y português, compartir na este língua que diálogo. vocês quiserem. Este diálogo educador se realiza en Este el diálogo marco de educador lo se que realiza es no la contexto agenda de do que é a celebración agenda del de Día celebração Internacional do de Dia Ciudades Internacional de Educadoras, que se Cidades realiza Educadoras, cada 30 de que noviembre de acontece cada año. cada 30 El de lema de novembro, este todos año os es la anos. ciudad educadora O como slogan deste laboratorio de ano é a cidade aprendizajes, educadora como ciudadanía y laboratório de transformación social. aprendizagens, cidadania e Esta idea del transformação social. concepto de Esta laboratorio que ideia de trae este conceito de lema de este año laboratório que traz nos este permite pensar slogan, en un o que nos lugar de permite pensar em experimentación, de lugar de creación, de experimentação, innovación, de que las criação e ciudades inovação, todas em que as pueden ser cidades ese todas espacio podem de ser esse creación, espaço de innovación y criação, experimentación. inovação e Esto experimentação. necesitamos tener de Precisamos ter una apertura a nuevas uma, miradas, una actitud nos colaborativa. abrirmos a novos Esto es lo que olhares, quiere numa atitude transmitir de el lema colaboração. que É isso compartimos que o hoy lema, o en este slogan Día quer Internacional. compartilhar com vocês e queremos trazer aqui nesse diálogo. Como siempre decimos en ciudades Como nós educadoras, las sempre ciudades dizemos, pueden nas ser cidades espacios de educadoras, as cidades podem ser innumerables espaços de aprendizajes inúmeras y puede ser una aprendizagens gran e aula podem de ela cielo ser uma abierto, ¿no? Como aula dice a céu nuestra Carta de aberto, como Ciudades diz a nossa Educadoras. Carta de Y estos Cidades Educadoras. aprendizajes pensamos que Essas pueden contribuir a aprendizagens formar una ciudadanía podem e consciente deveriam y contribuir a formar uma también que los cidadania gobiernos locales consciente e pensar também en la que os governos inclusión, locais cómo deveriam pensar pensamos na que estos lugares, inclusão estos espacios, destes esta lugares, creación destes espaços, da ciudadana cidade ocurra educadora, de manera como uma inclusiva. questão que aconteça Particularmente de forma elegimos esta idea inclusiva. de Em particular, converger con escolhemos a la ideia de ciencia, el arte y la conversar tecnología com porque pensamos a que ciência, a arte e a tecnologia, dan porque muchas pensamos que dessa posibilidades forma las nuevas temos muitas tecnologías, possibilidades, as novas abren nuevos tecnologias horizontes, abrem tanto para la novos creación artística horizontes como para a criação artística, como para la também ciencia, y na pensamos que esta ciência, e colaboración também pensamos interdisciplinaria que essa permite colaboração laboratorio interdisciplinar como permite lema pensar na que ideia este de año nos laboratório como dice. a Y slogan que para nós colocamos coordinar para este este ano. diálogo, Para contamos, coordenar esse ya que está diálogo, aquí con nosotros y le damos convidamos, la está aqui bienvenida, conosco, a damos as Carolina boas-vindas Balpardo. à Carolina Carolina Balpardo Valparda. lleva Carolina, adelante, ela es está, la neste directora general momento, de é a proyectos de diretora-geral innovación de cultural de la projetos de Secretaría Desenvolvimento de com Leitura de Educación de la Rosário. Municipalidad de Carolina Rosario. é bacharel em Carolina es comunicação licenciada en social, tem comunicación uma social, se ha especialização em política especializado de temática de gestão, gestión da de la comunicação e comunicación y cultura na cultura en la Faculdade Facultad de Latinoamericana de Ciências Ciencias Sociais em Sociales. De Claques. hecho, ha obtenido el Também máster fez o de mestrado em Arte, Arte e Comunicación y Comunicação Sociedad em del Sociedade Departamento de no Sociología Departamento de la de Universidad de los Sociologia Andes. em Londres. Fue hasta 2019 Foi directora até general del 2019 Pedagógico Urbano diretora-geral y del Tríptico de la do Infancia, que Tríptico tanto da nos Infância caracteriza en aqui em nuestra ciudad. Rosário, uma Entre característica 2020 y que temos na cidade 2023 entre se ha 2020 e desempeñado como 2023. directora de Foi Espacialidad diretora Cultural de Pública. espacialidade cultural Nos pública. interesa
nos interessa muito a contar con esta presença moderación de de Carolina, porque ella Carolina nos para va que possa a estar aportar moderando su esse diálogo, conocimiento, porque un ela vai marco contar para e esta comentar também conversación entre tres como experiencias ela que se han entende essas seleccionado para que experiências e possa dialoguemos dialogar en com esta essas ocasión. experiências Por supuesto, aqui. dialoguemos todos y todas con las E preguntas também para que todos volvemos possamos a recordar conversar com que se perguntas haya e troca. traducción Vamos entre a lembrar locales, para quem existe la chegou mais posibilidad de tarde traducción que existe a a possibilidade de derecha de tradução la simultânea, pantalla. que está disponível Recuerden na parte mantener los baixa da micrófonos tela. silenciados y Lembrem las que cámaras encendidas temos que ter os nos microfones em conocemos silêncio un e poco as esa rostos de vocês, cara. Bueno, muchas gracias a todos y Muito a todas. obrigada a Gracias todas e a la todos. Asociación Internacional de Obrigada à Ciudades Associação Educadoras y Internacional de Federación Cidades en América Educadoras Latina e à por el Delegação para a espacio, América Latina pelo dejarme ser espaço, parte por de este deixar intercambio que eu tan seja rico. parte Me dessa parece troca tão sumamente rica. interesante que en el marco de la Para mim é agenda muito que nos interessante abre el Día que na Internacional agenda que temos de um Dia Ciudades Internacional Educadoras, el Día de Cidades Internacional siempre es Educadoras. O Dia una linda Internacional é excusa sempre uma para boa replantearnos y desculpa repensar para y voltar a actualizar pensar e los atualizar conceptos y quais las são os ideas detrás de conceitos e esta as red que nos ideias que reúne. temos Así por que no trás saben desta cómo yo rede que celebro nos mucho la idea reúne. de este tipo de Lembro intercambios, muito de que diálogos. possamos estar Y aqui este año neste con una diálogo, propuesta neste ano, interesante, com la uma la de proposta laboratorios super de interessante de aprendizaje, y me laboratório de parece que lo que están aprendizagens, que abriendo para es mim el espacio muito para que las ciudades interessantes que e se integramos abre la red pensemos el para que as diseño de nuestros cidades que proyectos, estamos na nuestros rede programas possamos y pensar no fundamentalmente de design dos nossos nuestras políticas programas e públicas das nossas de esta políticas manera, ¿no? Como públicas en un e que dessa laboratorio. El forma laboratorio possamos supone pensar as nossas ideias como um laboratório. los O aprendizajes laboratório previos, supone supõe su aprendizagens actualización y prévias, supone también los atualização e intercambios, ¿no? supõe Me parece também que uma la del troca. laboratorio Essa é a metáfora do justamente actualiza laboratório esa posibilidad que de que atualiza repensemos a después possibilidade de que de estos voltemos a años de camino pensar transitado en la red, depois dos caminhos nuestras já mejores transitados na estrategias, rede, as nuestras nossas mejores melhores prácticas estratégias y e también melhores nuestros nuevos práticas desafíos de e cara os al diseño nossos de las novos políticas públicas desafios en el para marco poder de los desenhar as conceptos que nossas reúnen políticas ciudades educadoras. Así públicas, que en ese levando em sentido, tu espacio consideração de os reflexión me conceitos parece de una cidades hermosa forma de educadoras. celebrar y Me dar parece inicio a la muito agenda interessante termos esse del Día espaço de Internacional, que es el 30 reflexão de no noviembre. contexto da En la agenda do Dia reunión de hoy, Internacional de más Cidades Educadoras. específicamente, Nesta reunião de hoje, mais especificamente, que están cerca en cidades la que estão región, perto na que a su região, vez comparten escenarios y mas que experiencias também particulares, têm con experiências esta invitación de particulares e com esse comprender el concepto convite de las de ciudades compreender a educadoras y cidade su laboratorio de educadora aprendizajes como en um este cruce laboratório de entre el arte, la ciencia y la aprendizagem tecnología. entre a arte, ¿Qué a ciência e a posibilidades tecnologia. puede Que ese diálogo, esa possibilidades relación, esse diálogo, essa esa, relação, essa mutua essa transformación que supone el arte, la ciencia y la transformação tecnología mútua ofrecerá que la ciudad oferecem sea a como un arte, a espacio ciência e de a aprendizaje, como tecnologia, un e escenario que de a cidade aprendizaje é a lo um largo de cenário de toda la vida, aprendizagem ao longo de que toda se da vale vida del toda arte, de la e que tecnología, que puede vale-se valerse de la tecnología, de la como a ciencia, tecnologia y usa a que puede la ciência e ciencia assim aportar a por esos tres diante. A campos ciência y a como la pode vez entre los tres colaborar com cómo os pueden outros devenir o conceitos e construir como os três podem nuevos construir espacios de trabajo. novos espaços Parece que de también, trabalho. y Então, como aparece jogam mucho esses también três en la conceitos? agenda de la idea de Aparece laboratorio, muito nos na puede ideia surgir de una pregunta sobre la propia laboratório, idea de acontece innovación, aparece uma innovación pergunta sin com crecimiento por lo essa nuevo en questão da políticas públicas, o la inovação, innovación muchas parece a veces questão tiene que do ver con novo, a actualizar nuestras inovação nas perspectivas políticas y públicas, también ou tem a ver com reinterpretar de la atualizar o que mejor já manera posible temos las e lecciones reinterpretar da aprendidas melhor maneira possível y, o que já y las aprendemos, prácticas o que ya já. Então, probadas. sem muito mais Así do que que isso, están eu aparecer presentándose hoje hoy tem algunas coisas común, em bueno, comum que tem a ver básicamente com o tienen que ver con eixo el que eje temos do de diálogo diálogo proposto, mas propuesto, pero também también tem tienen as sus suas particularidades particularidades e y sus diferenças. implicaciones, algunas me parece que Algumas aportan más contribuem con perspectiva generacional, com algunas quieren perspectiva incluso de hacer gerações, espacios outras públicos montados a partir del cruce entre o arte, espaço tecnología público y e a ciencia, tecnologia e a sin lugar a ciência. dudas de todas vamos a Sem poder dúvidas, de aprender todas y de vamos todas poder también vamos aprender a e poder de todas compartir vamos poder desafíos compartilhar y desafios lecciones e aspectos aprendizagens interesantes aprendidos para e pensar nuestras algumas propias questões prácticas en interessantes otras para ciudades. pensar as nossas Así que, próprias práticas nas nossas dando la bienvenida y cidades. agradeciendo el espacio, Por isso, les comento dou que hoy nos van a acompañar, as además de boas-vindas todas a las ciudades que todos, se vão nos conforman, que son acompanhar, muchas, além que de todas suscitan as mucho cidades interés, que por estão suerte, el aqui, tema que del são laboratorio. muitas e tem Playa muito Yara interesse, e Álvarez, esta questão do directora laboratório. ejecutiva del Centro Criolla de Ciencia y Vou Tecnología del apresentar Caribe de diretora Caritáguas, executiva do Centro Criolla Denise de Ciência e Cornelia da Luz, Tecnologia de coordinadora de la Caritáguas, Coordinadora Denise de la Cornélia Secretaría da Luz, Municipal de coordenadora Educación, de delegada de Inovações Ciudades Educacionais da Educadoras Secretaria de Municipal de ahí Paso Educação Fundo. e Cuento delegada de español Cidade más Educadora de portuñol Cidade de del Passo último Fundo. tiempo, pero Eu falo um pouco quería de decirlo porque portunhol, es mas accesible temos a las intérpretes.
Eu queria falar o mais perto possível da Pablo Abrancino, que ele é secretário de Vinculação Educativa, Tecnologia e Produtiva de São Francisco. Também está Germán e Pablo na apresentação, são duas pessoas, não vão demorar muito para que as cidades possam aproveitar.
Então, vamos começar, se todos estão de acordo, começamos com a apresentação de Denise Morgales, da cidade de Passo Fundo, com a experiência que ela tem sobre a sua cidade. Prisma Espaço Geek vai apresentar primeiro. Bem, começar. Denise, obrigada. Bom, o meu espanhol, né, não vou arriscar um portunhol. Então, para nós da cidade de Passo Fundo, vou procurar falar devagar para facilitar também a interpretação. Para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa experiência que a gente vem desenvolvendo há um certo tempo aqui na nossa cidade. Esses 4 últimos anos, né, desde que nós nos tornamos cidade educadora, é ainda recente, estamos engatinhando se comparado a outras cidades, mas foram 4 anos assim de que nós procuramos ao máximo, né, colocar os eixos, colocar os princípios que a Carta das Cidades Educadoras trazem e tentar em cada projeto, em cada ação que nós fôssemos desenvolver, estar se utilizando desses princípios e também, né, desses eixos. E o Prisma, ele é anterior a nossa adesão à Carta das Cidades Educadoras, e ele é, para nós, algo assim que nós temos muito orgulho, porque ele vai muito ao encontro dessas possibilidades, né, dessas temáticas, porque ele é um espaço que ele nasce já na sua gênese com essa ideia de nós trabalharmos cultura, trabalharmos arte, mas também trabalharmos com inovação, com tecnologia, e também flertar um pouquinho com a ideia da cultura geek. Então, como eu disse, é um prazer muito grande para nós, né? Agora, durante as celebrações do Dia Internacional da Cidade Educadora, nós estaremos realizando um grande evento aqui na nossa cidade, durante toda a semana, e o Prisma é um dos espaços também que vai estar desenvolvendo ações nesse grande evento, justamente desenvolvendo atividades, né, dentro desse trinômio que a gente trabalha a partir do Prisma, para que possamos desenvolver e ampliar cada vez mais o atendimento do que é feito, né, nesse espaço. Se puder compartilhar a apresentação. Bom, então, mais uma vez a gente agradece esse convite de estar aqui hoje dividindo um pouquinho dessa nossa experiência, né? Aqui na nossa cidade a gente chama sempre o Prisma de Prisma Espaço Geek. Na verdade, ele tem uma nomenclatura um pouquinho diferente em função da legislação, né, que foi criado, o decreto de criação desse espaço, e ele busca ser um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa, que é o que a gente vai apresentar, então, na sequência. Pode passar, por gentileza. Bom, então, para que a gente entenda um pouquinho essa gênese do Prisma, né, ele está localizado num local bastante emblemático aqui da nossa cidade, porque como nós somos uma cidade pequena, em torno de 216 mil habitantes, na história da nossa cidade nós tínhamos um parque que era onde funcionava a estação de trem, e esse espaço durante muito tempo ele esteve abandonado depois que a aviação férrea saiu da nossa cidade. E se começou toda uma movimentação, tanto do poder público quanto também da sociedade civil organizada, para que nós ocupássemos esse espaço, devolvêssemos, qualificássemos esse espaço e devolvêssemos para a população. Então, tão logo se criou o Parque da Gare, uma das primeiras iniciativas foi a criação dessa estação cultural da Gare, que nós chamamos de Prisma Espaço Geek, que é essa foto que vocês estão vendo, a localização, né, e também como é que esse espaço ele é, né? Ele é um espaço que foi construído uma parceria público-privada, a construção toda ela foi feita a partir da iniciativa privada em parceria com o município, e na sequência, então, a gente vai mostrar um pouquinho de como é que ele está estruturado. Pode passar, por gentileza. Bom, então, como é que ele... o que ele significa, né? O que é um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa? Pode passar. O que a gente entende, então, por essa ideia do espaço público, né?
isso também tem muito a ver com a gênese da cidade educadora. A ideia de ele ser um espaço público é que ele possa ser um espaço de acesso gratuito de atividades para diferentes públicos. Então, ele também já nasce com essa ideia de que ali nós possamos atender crianças, que nós possamos atender jovens, adolescentes, adultos, o público mais idoso, né, da terceira idade, aquele público que desejar fazer alguma ação nesse espaço, ou alguma aventura, como nós chamamos, o espaço está disponível. Como espaço público também, ele é fruto, né, de uma política educacional, ele é uma iniciativa da Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que é a mantenedora, que é quem subsidia todos os recursos, sejam os recursos pessoais, né, as pessoas que trabalham lá, como também os equipamentos, e tem também essa parceria com outros órgãos públicos e privados do terceiro setor para o desenvolvimento das aventuras, das ações, das atividades que acontecem lá. Cabe a gente destacar também que quando se pensou essa ideia do Prisma, Espaço Geek, nós somos uma cidade que é conhecida por ser uma capital nacional da literatura. Durante muitos anos, o Brasil já deve ter ouvido falar na nossa jornada internacional de literatura, que sempre trazia autores, os expoentes da literatura para a nossa cidade. E quando as jornadas elas foram se encerrando, o período das jornadas, veio essa ideia de nós termos algum outro equipamento público que pudesse absorver essa questão da leitura a partir de diferentes perspectivas. Então, o Prisma também ele nasce um pouco a partir dessa essência, de ele ser um espaço público, mas que ampliasse esse foco da leitura, não apenas a leitura do livro físico ou do livro digital, mas que nós pudéssemos trabalhar esse elemento da leitura a partir de outros contextos envolvendo a educação, a cultura, a arte, a cultura geek, a inovação, a tecnologia. Pode passar, por gentileza. Então, o que nós estamos falando quando a gente pensa, né, um espaço público disruptivo? O que significa esse disruptivo? O disruptivo, por gentileza, o outro slide. O que é um espaço disruptivo, né? Então, aqui a gente tem a planta do Prisma, como é que ele está estruturado. Quando nós falamos desse conceito, né, de um espaço disruptivo, nós estamos dizendo que ele é um espaço não formal de educação, que vai trabalhar com essa perspectiva da educação a partir de contextos não escolares, e justamente por ser um contexto não escolar, ele está organizado de uma forma totalmente desestruturada, se a gente pensar naquela forma convencional das nossas escolas, de forma que nós possamos considerar um outro tempo, uma outra ambientação, e que os alunos o público, perdão, ele possa fazer interações variadas nesse espaço. Né, que esse espaço ele se apresente de formas diferentes daquilo que nós estamos ambientados na escola. A gente costuma dizer, né, muitas vezes a escola é um aluno atrás do outro, os espaços são muito hierarquizados, e a ideia do Prisma é justamente romper com isso. E essa aprendizagem que ela ocorre dentro desse espaço, ela tem uma organização diferente, principalmente no sentido de dar protagonismo para os sujeitos que vão em busca, né, desse espaço, para que essa aprendizagem ela se dê muito mais no sentido de que não é apenas um que ensina, mas também todo mundo aprende, também todo mundo ensina. Então, a lógica também ela vai um pouco dentro, né, dessa perspectiva. Pode passar. Então, aqui novamente a planta, né, a estrutura do Prisma, que são dois andares distribuídos, né, desde o mobiliário, ele foi totalmente pensado, né, para que atendesse às demandas desse espaço disruptivo, a organização dos espaços. E aí a gente pode passar para o que a gente entende, então, por aprendizagem criativa. Mais um, pode passar mais um. Então, quando a gente fala de aprendizagem criativa, a gente sempre precisa revisitar um pouquinho as teorias, né, que nós temos a partir da aprendizagem criativa. E aqui a gente cita quem estabeleceu, né, a maioria dos princípios teórico-metodológicos da aprendizagem criativa, que é um autor chamado Resnick, que ele fala, né, que para que a aprendizagem possa ser criativa, ela tem que se basear em alguns elementos. Então, ele sempre vai destacar que existe uma espiral dessa aprendizagem criativa, né, que é essa imagem que a gente está vendo ao lado, que
sempre vai fazer com que as pessoas, primeiro elas precisam imaginar. Para que essa imaginação ela saia desse campo da imaginação, a gente precisa criar, mas que não tem como eu imaginar e eu criar sem eu brincar. Então, o brincar é importante, o errar é importante, para a partir desse erro, que aconteceu muitas vezes na brincadeira, que eu possa fazer uma reflexão, que essa reflexão ela gire o compartilhamento, e aí a gente volta de novo lá para a imaginação. Então, é como se fosse um looping, essa espiral ela vai acontecendo, e a aprendizagem, a cada rotação dessa espiral, ela vai ampliando e se tornando cada vez mais criativa. E para isso, o Resnick vai nos dizer que nós precisamos sempre, quando a gente vai trabalhar dentro dessa lógica da aprendizagem criativa, que a gente trabalhe com os 4 P's, né? Que é a paixão. Sem paixão, a aprendizagem criativa não acontece. E que para que essa paixão aconteça, essa espiral aconteça, nós precisamos também dos pares. A gente não aprende sozinho, a gente aprende com o outro, pelo outro, a partir do outro. E que, para que isso aconteça, nós também precisamos ter um projeto. Minimamente que a gente projete algo. Qual é o meu objetivo? É como diz lá no livro da Alice, O País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, nós precisamos ter um caminho definido, um projeto. E, a partir desse projeto, juntando a paixão, juntando os pares, nós podemos pensar brincando, E aí vai se dando sempre essa espiral da aprendizagem criativa. Então, como é que isso vai se dar na prática? Se puder passar o próximo slide. Então, como é que esses princípios da aprendizagem criativa, eles acabam se traduzindo no papel, no como o Prisma ele vai desenvolver, então, as suas ações. O objetivo maior do Prisma é que a gente possa contribuir para o desenvolvimento das competências necessárias para a vivência, não apenas das crianças, dos jovens, mas também dos adultos no mundo contemporâneo. Cada vez mais, a gente utiliza a tecnologia, cada vez mais a inovação está em todas as nossas ações cotidianas do dia a dia. Então, a ideia do Prisma é que nós possamos dar as ferramentas para que as pessoas desenvolvam essas competências, desenvolvam essas habilidades a partir de tudo isso que está posto hoje na nossa sociedade e que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Então, o Prisma ele se dispõe a isso, por meio de linguagens, as mais diferentes linguagens, por meio de materiais, produtos, equipamentos, as tecnologias digitais, para que nós possamos, então, alavancar as condições sociais, educacionais e culturais do nosso município, principalmente tentando diminuir essa distância que a gente ainda tem na sociedade das pessoas que têm acesso à tecnologia, que têm acesso à inovação, e aquelas que, por questões econômicas, questões sociais, muitas vezes não têm acesso. Então, pelo fato de ser um espaço público, pelo fato de ser um espaço totalmente gratuito, a ideia é que a gente consiga minimizar esse distanciamento, e fazer com que as pessoas cada vez se sintam mais inseridas nesse contexto que é tão urgente hoje no mundo contemporâneo, que é o acesso às tecnologias. Pode passar, por gentileza. Denise, queria avisar que nos quedam 2 minutitos de apresentação. Denise, eu tenho que te avisar que tem 2 minutos. Se puder passar mais um slide. Eu posso ir mais rápido. Então, aqui, quem pode participar, isso a gente já falou, As pessoas que buscam o serviço do Prisma, a gente chama eles de aventureiros. Então, já para que as pessoas possam realmente se sentir inseridas nesse espaço. E, pode passar, mais um. E esses aventureiros, a partir do momento em que eles chegam no Prisma, eles podem acessar qualquer uma dessas ambiências que a gente coloca aqui. Ou a forja, ou a torre, ou a arena, ou o calabouço. Então, a partir do momento em que ele escolhe qual é a ambiência em que ele vai estar fazendo a atividade naquele dia em que ele busca o Prisma, a ação, a aventura que ele vai estar desenvolvendo durante esse tempo que ele vai estar no Prisma, ela vai estar adequada a cada uma dessas ambiências. E nós temos outras ambiências intermediárias que unem esses 4 espaços, que é o portal, a ponte, o crianção e o forte. Pode passar, por gentileza. Então, a torre é o espaço que a gente organizou a partir das artes e da literatura. Então, aqui, todas as ações
que vão ser desenvolvidas, a aventura que vai ser desenvolvida vai sempre levar em conta essa ideia da arte e da literatura. Então, aqui a gente tem mangás, tem livros digitais, tem livros físicos, acesso a telas, né? Essa parede com as telas, para que as pessoas possam mergulhar nesse universo. Pode passar. Agora vai batendo desespero aqui com relação ao espaço. Já o calabouço, né, que aí ele já é no piso térreo do Prisma, é o espaço onde nós temos os jogos, né? Então, desde jogos de RPG, cartas, tabuleiros, os board games, como a gente chama. Então, aqui a pessoa pode escolher qual é o jogo que ele quer desenvolver, se ele quer criar também outros jogos a partir dos que a gente já tem lá existentes. Então, ele fica à vontade de desenvolver essas ações, né, no calabouço. Pode passar. Próximo espaço. Nós temos aí o espaço da Forja, que é a ambiência que é direcionada para o universo Maker, onde a gente tem toda a parte de robótica, de programação, de impressão 3D. Então, a ideia é que aqui o público que busca o Prisma, ele possa fazer realmente mão na massa, né? Criar os seus jogos, trabalhar com a programação, minimamente, a linguagem de programação. Se ele quer aprofundar também, o pessoal que trabalha no Prisma, eles têm condições de auxiliar nesse sentido, trabalhar com a robótica. Então, é um espaço também que é bastante procurado, porque trabalha já com essa lógica da cultura, de uma cultura mais geek, né? Esse universo mais digital. Pode passar o próximo. Aí a gente também tem o espaço da arena, né? Que é onde a gente tem os nossos computadores gamers, que aí então é a cultura mesmo dos jogos digitais. Esse talvez seja um dos espaços assim mais procurados, porque constantemente os jogos estão sendo atualizados. Então, principalmente os adolescentes gostam muito, né, desse espaço da arena, justamente para poder ter acesso e jogar online, jogar com os seus parceiros. Pode passar. Então, aqui os resultados, o Prisma, desde que ele entrou em funcionamento lá em 2020, logo depois nós tivemos a pandemia, então a gente trabalhou durante um período com atividades mais remotas. Então a gente pode ver que 2021 a gente teve um atendimento baixo ainda em relação aos outros anos, né? Mas aos poucos ele foi crescendo e o ano passado nós encerramos com quase 10 mil atendimentos. Atualmente finalizamos agora o processo eleitoral, né, aqui no Brasil, e então, logo agora, na sequência, a gente vai ter a oportunidade de reinaugurar o Prisma, uma vez que, como a maioria das pessoas sabe, o Rio Grande do Sul foi assolado, né, com enchentes. Nós não tivemos enchente aqui em Passo Fundo, mas o prédio, uma parte da estrutura dele ficou um pouco danificada com relação às chuvas, e aí a gente aproveitou, então, isso para fazer as reformas que eram necessárias. Então, agora que o pleito eleitoral já passou, estamos aguardando para fazer a sua reinauguração. Mas ele é um projeto, assim, que já conseguiu ter uma visibilidade internacional, né? A única experiência que nós temos de Passo Fundo junto ao banco de experiências da ICE, é uma das experiências destacadas. Participamos de outros eventos com o Prisma, né? Participamos da Feira do Livro no México, há 2 anos atrás. Então, é uma experiência que tem sido bem sucedida. A gente tem recebido pessoas de outros estados aqui no Brasil também para conhecer a experiência, né? E esse reconhecimento, ele acaba reforçando realmente o nosso compromisso de fazer Perdón, te tengo que volver a interrumpir para pedir. Sim, sem problema. Létrense todos, recuerden que tienen también 5 minutos luego para los desafíos específicamente, así que también esos 5 minutos estratégicamente pueden usarse si hay algo que en la Depois presentación. tem 5 minutos para depois se ficar alguma coisa. Teríamos que fechar agora. Sem problema, Carolina, podemos encerrar. Sem problema. Agradeço mais uma vez. Sí, sí. Muchísimas gracias, gracias por acotarse a los tiempos, es difícil porque es mucha información y las experiencias son muy ricas. No voy a robar yo tiempo, voy a pasar inmediatamente a Taya Endara Álvarez
directora ejecutiva del Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe de Caguas. Taya, si estás por ahí, sin más, ya escuchamos tu presentación. Quiero recordarles a todas y a todos que tienen posibilidades de hacernos preguntas por el chat. Saludamos a las ciudades que se incorporaron más tarde y que nos están saludando por esa vía, y también a las presentadoras y presentadores, que tenemos dos instancias más, una que tiene que ver con los desafíos, que son unos minutitos más, y también el tema de las preguntas al final, por si en la presentación hay algún tema que por tiempo les queda por fuera. Taya, te escuchamos. Voy a compartir la presentación. Continuar falando, tá? Podem continuar apresentando ¿Me escuchan? depois. Escutam? Hola. Te escuchamos Boa perfectamente, tarde. Taya. Sim. Ok. Estoy tratando de... Ok. Pues, buenos días a todos, buenas Bom, tardes. boa Acá tarde a para mí. todos. Aqui eu estou falando Yo de Porto represento Rico. Meu nome é el Centro Tasha de Andera Álvares e eu Ciencia y represento o Tecnología en Centro Caguas, la de educadora. Ciência e Formamos Tecnologia do parte de la Caribe em ciudad Caguás, educadora. uma cidade educadora. Y E el aqui día de hoy les voy a estar presentando eu vou estar ¿verdad? La hoje experiencia, como bien nos apresentando uma habían solicitado experiência, como que foi presentáramos el nombre de la pedido, que nós experiencia. apresentássemos o Nosotros le nome da llamamos experiência. Academia Nós Maker. chamamos de Academia Maker. Vamos a estar aquí. Somos un centro Somos um de centro ciencia de y tecnología, somos ciência e totalmente colaborativo, tecnologia, muito formamos parte de las interativo, com a corporaciones maior de nuestra parte das ciudad corporações da nossa y estamos cidade. dirigidos a Nós todo ese nós acercamiento en las dirigimos disciplinas de a las uma áreas proximidade de dessa ciencia y disciplina a todas as tecnología. variantes que é Añadimos de tecnologia. el Nós A, el acrescentamos, por arte, exemplo, a arte. así que le llamamos STEAM. Então, nós chamamos Vamos de a comenzar STEAM. Vamos en el começar momento de com o nosotros momento trabajar con nosso de este trabalhar tema, que era com este Academia Maker. tema, Surge que del é o nome de 2014, lo Academia pueden ver aquí en Maker, la que já pantalla. começou em ¿Están 2014. viendo? Vocês podem ver na tela? Não, não está aparecendo na Hola. tela. No, Alô, não ahora está aparecendo na tela. todavía no está impactando en pantalla. Ok, pues está Ainda bien. não Voy está a na tela. comparto con ustedes que estoy Vamos teniendo compartilhar a tela. Tive um probleminha aqui, mas já vou Aprovecho para compartilhar a recordar que la tela. experiencia que vas a presentar es Aproveito para específicamente la de lembrar que Academia essa Maker experiência é dentro a de la específica da experiencia Academia de Maker Caguas. dentro da experiência de toda a cidade de Caguás. Déjame verlo acá. Voy a comenzar. Vou Aquel que no começar. lo estaban viendo. Ahora sí lo podemos Vocês ver não en estavam vendo, bom, pantalla, agora estamos vocês viendo podem ver su em pantalla. tela. Estamos vendo Ok, então a sí, les sua explicaba y apresentação. disculpen que nosotros, Eu ¿verdad? explicava e Somos desculpem que dentro nós, de la ciudad de Caguas, formamos dentro da parte cidade de Caguás, del Triángulo nós del somos a maior Conocimiento. parte do Somos un Triângulo de centro Conhecimento. interactivo Somos donde um promovemos centro todo ese interativo, acercamiento con las onde áreas de fazemos toda a ciencia, aproximação com as tecnología, áreas de artes, ciência, matemáticas en general, tecnologia, que le arte, llamamos el STEAM. matemática e Así que somos inteligência. Somos un uma centro área, que promovemos la um educación no centro formal de a través promoção de da experiencias, de educação unas não formal, exposiciones, através da recorridos, experiência talleres. de Así que estamos percursos em abiertos a lo que la oficinas. comunidad Nós estamos escolar, sempre a abertos ao que través a de excursiones comunidade pede, y através de, também de que vienen las discussões, escuelas, de giras com as igualmente para escolas, ou las seja, familias discussões com as durante los escolas fines de e semana. também com as famílias Eh, durante os fins es de semana. importante hablar de la É localización importante, de além da nosotros, porque localização estamos ubicados nossa, alrededor de que 5 nós escuelas. estamos Estas 5 localizados escuelas perto tienen de el 5 escolas. privilegio Essas 5 escolas têm o tenerlos cerca y privilégio poder participar más de activamente ter que nós ¿verdad? estejamos Que otras perto e que escuelas. podem Cabe participar destacar mais dos que nossos aún estando programas. en Talvez Caguas, outras, vienen a outras visitarnos de escolas que toda estão la um pouco isla. mais distantes, ¿Sí? Vienen de Puerto acabam Rico, ficando um vienen a pouco visitarnos. isoladas, mas as que Cuando estão próximas estão preparaban sempre la visitando, mas experiencia também de Porto Rico vêm nos del visitar. laboratorio, A experiência destacando lo que também es de laboratório, el arte, la ciencia y la salientando que a tecnología, arte, a pues ciência, a definitivamente tecnologia, hay que porque destacar lo que es la Academia nós, Maker. o que nós Lo adaptamos que nessa llamamos academia tanto de la Maker, vou trayectoria, dar uma desde ideia do nosotros que é a abrimos hace 11 trajetória do que años, nós en el abrimos, que já tem 11 anos 2014 que nós abrimos, né, hubo desde una iniciativa 2014. durante la Houve administración uma del presidente iniciativa Obama, durante a donde él apresentação le do llamó presidente Obama, el Mayor onde Maker nós chamamos Challenge, donde Meio Make presentó a los Challenger, alcaldes de onde las ele ciudades que apresentou os presentaran un prefeitos da reto de cidade, cómo ele pediu podían que o presidente da atraer cidade a esas apresentassem um comunidades a projeto de generar como essas innovación. comunidades Así podiam que trazer el centro inovações. siempre ha trabajado Então, o bien de la centro mano con sempre universidades. trabalhou juntamente com Una as universidad universidades. destacada Uma en universidade para colaboración ha sido la destacar da Universidad Natílio colaboração Mendes, é a Universidade donde Natílio Mendes, le presentamos esta onde inquietud nós de cómo podíamos apresentamos participar en essa este reto, inquietação de identificando qual el era o principal diseño y el desafio. arte.
Identificamos, então, que era o desenho, o projeto e a arte. Então, começamos a indagar de onde saía a questão do maker. E é uma palavra que em espanhol quer dizer que faz, gente que cria, gente que inova, gente que ensina. Então, nós decidimos participar dessa feira. E foi numa primeira feira, que nós chamamos Mini Make Fair, e nós pensamos que nós juntamos mais ou menos 3.000 pessoas. Mas na nossa primeira feira, nós tivemos um conjunto de 1.300 pessoas, mas depois foram mais artesanatos, se trabalhou tecnologia, se trabalhou música, sons, através de todas as ciências relacionadas. Também houve danças, e começamos a dar os primeiros passos como makers e utilizando o vocabulário e levando principalmente esse conceito de fazer as escolas. E estamos, então, de uma maneira, nos aproximando das escolas, das crianças, para que possam ir respondendo a certa codificação nova. Em 2015, voltamos a repetir a feira com outros estudantes que podiam também apresentar produtos e projetos que eles tinham elaborado durante o ano todo. Sempre trabalhamos a questão do empreendedorismo, porque se pode empreender a partir das artes, da ciência, da tecnologia, e incorporamos em 2016 e em 2017, e aí aconteceu um fenômeno muito interessante e que, não, que nos impactou muito. Interessante não, um fenômeno que nos impactou climático, e que nós tivemos que deter todo o nosso projeto, mas agora nós já estamos recuperando e aglutinando outra vez essas pessoas para retomar o trabalho e retomar em grande escala. Mas nós tivemos que trabalhar em 2020 a quarta edição do nosso programa, que foi virtual. Mas isso nos ajudou a que pudéssemos compartilhar com outros países, com outras cidades também o que eles fazem. Então, neste ano, com Chile, em Villa del Mar, eles fazem já um maker e a cidadania também se incorporou. Então, foi uma troca entre cidades e saber como eles estão trabalhando em outras cidades. Depois, em 2021, começamos formalmente o que é a nossa Academia Makers, que eu vou compartilhar agora com vocês, que vocês podem ver na tela, o que nós definimos o que é academia. Já temos um espaço onde nós estamos oferecendo capacitação, treinamento inovador em tecnologia, baseado no construtivismo do que é o projeto. Trabalhamos através de STEAM, onde nós promovemos também que pensem no desenho, no design, que possam ir identificando e desenvolvendo habilidades nas cidades e como vão trabalhar através de uma construção e de um protótipo. Então, nossa missão é fomentar essa aprendizagem ativa, criativa, com experiências colaborativas em tudo que está relacionado à área também têxtil. Queremos converter e transformar essas áreas em um centro principal de promoção de toda a cultura científica aqui em Porto Rico, como centro de ciência e tecnologia. E nesse trajeto nós recebemos colaboração de vários setores privados, através, por exemplo, de setores da farmacêutica, companhias multinacionais que colaboraram conosco, academia, ou seja, as universidades, e também a Assembleia Legislativa nos apoiou e trabalhamos criando esse ambiente que convocamos a todas a cidadania e a todos esses artistas também que confeccionam, que constroem e que podemos também fazer essa troca de experiência. Já definindo o que é a academia, vamos identificar três eixos que nós estamos trabalhando, que é a edição escolar, relação ao calendário educacional, o nosso vai de agosto até maio. Nós levamos estudantes para que possam aproveitar desse espaço. Também temos um clube aos sábados e as edições familiares que nós apresentamos diferentes experiências que podem vir acompanhados de seus filhos, as famílias completas, pais e filhos, para trabalharem e poder compartilhar de todas as ofertas. Então, somos um espaço onde nós
temos várias gerações incluídas, é um ambiente totalmente criativo e geracional. Caguá sempre se destaca pelo compromisso de desenvolvimento integral dos estudantes, entre a arte e a ciência. Temos fotos onde vocês podem apreciar. Ah, desculpem. Disculpen. Desculpem que eu passei sem querer a tela. Pueden ver el laboratorio Podem ver o estamos laboratório trabajando onde y estamos presentando trabalhando e y elaborando apresentando e esas ideas, elaborando ¿verdad? essas ideias Ya con más concreto a e lo que já queremos. levando todo o projeto mais En el concreto à 2021 comunidade. E em 2021 trabajamos e con 2022, cinco escuelas trabalhamos com específicas 5 escolas donde allí habían específicas, diferentes onde aí desafíos. tínhamos Cada diferentes una tenía que desafios. presentar, Cada ¿verdad? um tinha que Sus apresentar resultados os seus ya en una resultados aplicación, ¿verdad? Y un modelaje já como 3D. um Y en modelo la parte de e programación a y cómo partir dessa combinaban los retos programação ambientales e y como cómo eram ellos podían llevarlos combinados a os una realidad desafios utilizando ambientais com a realidade vivida em cada estos espaço instrumentos, estos e ver equipos. como se utilizavam Luego, todos esses habían escuelas equipamentos. Então, tanto tinha públicas, escolas privadas y de diferentes públicas, niveles. privadas e de particulares e de diferentes níveis também educacionais. Y en el 20 E em 2022 e 2023, decidimos trabajar nós un proyecto decidimos piloto. trabalhar um projeto ¿Por qué un piloto proyecto de piloto? Porque 4 anos queríamos presentar consecutivos. la Por quê? Porque evolución de nós estos queríamos estudiantes apresentar del a ciclo superior desde evolução noveno desses grado hasta estudantes de séptimo año. escola Así que va desde superior e 2022 al também de 2025, 2022 até donde siempre es 2025, el nós mismo grupo que nos queremos visita todos los jueves. nós temos sempre o mesmo grupo, que Son de las todas as escuelas que les quintas-feiras mencionaba nos al principio, visita, que que están são das cercanas a escolas que eu nosotros, falei no cruzan la princípio, que estão calle muito y vienen próximas a todos nós. los Então, jueves eu atravesso a y rua e así vem presencialmente todas as para trabajar quintas-feiras, a já tem base de 3 anos que procesos y ensayos trabalham, thinking, e donde trabalham ellos conosco trabajan, e vamos vendo a ¿verdad? El objetivo es evolução. encaminarlo a lo que E es el trabajo podemos en também equipo, que es muy encaminhá-los para importante. que trabalhem em equipe entre Exponerlos todas a essas compartir con escolas, sus expor que estudiantes. eles possam También tenemos alianzas compartilhar con otros também profesionales que han com alianças actuado para que alianças que nós conozcan temos com outros a base profissionais para que de lo conheçam complejo a que son sede e o las necesidades complexo y que nós trabalhamos e o eventualmente complexo que são tienen as esa solución. necessidades e que Trabajando como con la vêm essas programación, situações con de acordo com electrónica, as las pessoas que destrezas de trabalham com essas empleabilidad, y es programações, com importante que vayan eletrônica, e que desarrollando tem aprender e esas desenvolver essas habilidades destrezas para en trabalhar el e as tema de destrezas acceder a para hablar trabalhar com o tema público, de de llegar a eletrônica e também de consenso con sus trabalhar com o compañeros para, público, ¿verdad? Para ter lograr esta solución. consenso com a El equipe, empezar com os Cosa que colegas. recuerdo que tendríamos ahora sí que Lembro comentar que você también só en unos, tem que ir un minutito más, completando, porque pero temos lo já que 1 ou 2 estaría para la próxima minutinhos para poder presentación. fechar essa Es apresentação para a correcto. De hecho, próxima. esta es la Então, eu vou parte, ¿verdad? mencionar Para ir rapidamente essa terminando parte con este proyecto de que trabaja con los que equipos de já é o desarrollo final do nosso sostenible projeto, que nós y vamos el tema de la trabalhar com sostenibilidad. desenvolvimento Aquí podemos sustentável, compartir las e historias, vocês podemos podem ver ver as las historias de histórias de éxito. A mí me llama sucesso que nós mucho la atención de tivemos, algunos de me ellos que chamou hablan muita sobre la atenção paciencia algum que hay que deles, tener sobre a en los trabajos paciência de que devem ter programación em cada y trabalho de cómo programação. y el E diseño. Así como que o este será projeto é mi último importante. slide, mi Esse último era meu último comentario. slide, meu último Igualmente aquí les comentário, mas depois nós podemos dejo que voltar a pueden falar sobre essas experiências accedernos, especificamente. conocernos De todo un poco jeito, más vocês a través podem de la página acessar y del através da programa página do creado. código QR e do programa. Muitíssimo obrigada pela Gracias a atenção de vos y a todos. todo el equipo de Obrigada a Centro Criollo de Ciencia y todos e Tecnología, equipe el de nombre, Ciência e Tecnologia, y seu gracias también nome. E muito a todos obrigada respetar los também tiempos por y mantener respeitar la os dinámica. tempos e manter a Ahora sí, vamos a dinâmica. pasar Agora sim, a vamos Germán passar Faceta, que como a dijimos al principio está Germán acompañado por alguien Faceta, más que del nós equipo, que es Pablo comentamos que está Ambrosino. acompanhado também do Germán es Pablo secretario de Vinculación Ambrosino, Educativa, e Tecnológica y que Productiva de San eles vão Francisco de apresentar Córdoba y como presentará la secretário de Vinculação experiencia Educativa, Pensamiento Tecnológica e Computacional Produtiva y de São Robótica en Francisco guarderías municipales. Em Córdoba, e vão apresentar o pensamento Te computacional escuchamos, e Germán. robótica Germán, perdón. em creches municipais. Passo a palavra a vocês. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ahora Muitíssimo sí se me escucha bien. obrigado. Boa tarde. Eu não sei se vocês estão me escutando bem. Bueno,
Antes que nada, un placer compartir Antes de mais estas nada, é um experiencias. prazer compartilhar La essas verdad que experiências. debemos haber pedido que pase primero, Realmente, porque devíamos después de ver pedir las para passar presentaciones primeiro, porque depois de ver as que apresentações que precedieron, foram casi que nos feitas, queremos ir. quase que a Pero, gente dá pero vontade no, de ir la verdad que embora. celebramos este Mas não, na encuentro, este verdade, nós espacio. Como bien parabenizamos decías, esse me encontro, esse acompaña Pablo espaço, como Ambrosino, você que es dizia, me acompanha Pablo Brusino, director de esta que área também que é sería de diretor vinculación dessa área da educativa y Secretaria de productiva del Vinculação municipio de San Educativa, Francisco. Está do también, município de São después de Francisco, em el pase Córdoba, e a também está, e vou licenciada passar a Lina palavra a Mayol, que es ele, quien tiene a a outra cargo este licenciada, que é proyecto quem tem, de é a robótica en responsável desse guarderías projeto de municipales. Y robótica también me e acompaña Lina nas Martelli, creches profesora de este máster, municipais. que es E também a professora coaches de Lina la materia, Martelli, que que nos es quien acompanha, coordina la porque vinculación é quem permanente con todos coordena a los vinculação profesores. permanente com todo o Nosotros, projeto de cidades educadoras. en primer lugar, Em primeiro en la diapositiva lugar, anterior, bueno, estamos en no, San na Francisco, tela una ciudad anterior, de nós estamos 70.000 em São habitantes, Francisco, que uma queda cidade en de el corazón 10 mil habitantes. Nós absoluto estamos sem a de la tela. República Argentina, la E fica no provincia de centro Córdoba, da casi al límite República con Santa Argentina, na Fe. província de Córdoba, quase ao Es lo que limite le da decía, el província de corazón Santa Fé. productivo Eu queria de dizer que nuestra é o ciudad, con un coração ecosistema produtivo da cidade, vinculado a la tem actividad um ecossistema agroindustrial desde vinculado hace à muchísimos años. atividade agroindustrial. Pablo, desculpa, mas você está apresentando porque nós não estamos vendo nada de Sí, apresentação, Pablo. Tem um PDF, ah, mas ainda não está aberto a ver, e nós não voy a podemos poner, ainda compartilhar a tela. Não estamos vendo a tela ainda. mira qué raro, porque sí lo estoy compartiendo. Sí, dice, incluso me dice. Ah, bueno. Si no descompartí, volví a compartir. Vamos de vuelta, perdón. Sí, tenés que abrir el archivo antes y después compartirlo, porque estamos Ok, viendo está solo bien, la pantalla de la computadora de alguno de ustedes. bárbaro. Y ahora vamos acá y vamos a ir acá. Excelente. ¿Ahí? Ahora sí, Ahora ahora sí sí. estamos pudiendo ver. Ahora sí, déjame Agora já disparar. estamos podendo assistir. Ahí están viendo, ¿no es cierto? Sim, sim, Sí, agora ahora estamos viendo estamos podendo ver la presentación. a apresentação, sim. Bueno, muchísimas gracias y disculpen Muito la obrigada, demora. Bueno, les decía, desculpem esse nosotros inconveniente. Eu estamos dizia que nós en el centro de la estamos República Argentina. localizados no Nuestra ciudad, centro da San República Francisco, Argentina. Nossa tiene cidade se hoy chama 70.000 São habitantes, pero Francisco, forma tem parte de hoje un conglomerado de 950 localidades pequeñas hectares que están e faz alrededor de la parte de nuestra, 70 mil en donde habitantes, superamos recientemente aproximadamente, los e 100.000 estamos habitantes, superando personas que atualmente mais de estudian, 100 mil trabajan, se habitantes desarrollan que en nuestra estudam e que comunidad. trabalham e que se Les desenvolvem na decía, nossa hace comunidade, porque vem poco de nuestra ciudad, San povoações ou Francisco, de fue cidadezinhas declarada próximas. A nossa como la cidade foi capital de la declarada región como a centro, capital da região en centro, base a un e acuerdo isso entre las provincias de baseado Córdoba, num Santa Fe y acordo Entre entre as Ríos, províncias de y de ahí Córdoba, Santa Fé e nuestra Entre Rios. importancia E nossa logística y nuestra importância importancia está aí, nossa ambiental en importância el marco, insisto, logística, esto no del quadro, eu ecosistema insisto productivo nisso, do de nuestro ecossistema país. produtivo do nosso Desde país. hace ya más de, Já o faz casi 20 años, mais de quase estamos 20 desde el año anos 2007 en que nós realidad, poco estamos menos de já, 20 desde años, estamos 2007, ou llevando seja, um pouquinho menos adelante de 20 anos, que nós una política estamos pública en trabalhando com viviendas uma que se política llama San pública, Francisco entre Polo outras, que Educativo, chama São Francisco que tiene Polo que ver con Educativo e que tem a la ver posibilidad del com a acceso a la educación en possibilidade de todos sus acesso à niveles educação em para todos los os estudiantes de la níveis ciudad y para de os la región estudantes da también. cidade En de toda a região este marco próxima. hemos logrado, Neste quadro, nesse en un informe contexto, nós realizado conseguimos, através de um hace menos relatório de un feito há año, menos que de um de ano, cada 10 que de jóvenes de la cada ciudad de San 10 Francisco y la región, jovens da cidade de São casi Francisco e da 7 região, quase se quedan en nuestra 7 ciudad se estudiar estabelecem na una nossa carrera cidade para universitaria. Nosotros, estudar algum este curso es un dato universitário. relevante Este é que um marca dado esta política muito pública que se llama importante San dentro das Francisco Polo políticas Educativo, públicas, que chama que São estamos ubicados Francisco en el Polo interior Educativo, de porque la nós estamos Argentina, localizados ¿no? no interior da Realmente Argentina. nuestras Então, generaciones, realmente, a cuando nossa nosotros éramos mucho más geração, jóvenes, quando eu escuto teníamos alguns que emigrar. De jovens, hecho, todos los nós que estamos tínhamos que aquí presentes migrar da minha idade, tínhamos de que San migrar Francisco, para outras seguramente eran aquellos cidades. que E emigraron cuando muitas éramos pequeños vezes, para poder isso, llevar quando era adelante pequeno, sus e foi a estudios minha geração, universitarios. para Hoy, poder ir algum e ter felizmente, eso algum no título pasa en universitário. la Mas mayoría de los hoje, chicos graças a sanfranciscanos, Deus, y más felizmente, isso não por causa de acontece. nuestra A maior política parte das pública crianças, que se ha estudantes, sostenido en los gobiernos de estão la aqui provincia porque y esta podemos parte sustentar os puede mostrar governos nuestra aqui propuesta através dessas de políticas formación públicas a nivel e de uma política de terciario y formação universitario de de la ciudad. nível Tenemos universitário na más de cidade ou 50 profissionalizante. universidades
Temos mais de 50 universidades de nível superior, públicas ou particulares, com uma oferta de quase 250 cursos em base a esse polo educativo. Dito isso, eu gostaria de contar uma coisa muito importante, que foi uma decisão estratégica que nós tomamos em dezembro, quando nós começamos essa gestão. Criamos uma secretaria de inovação que está sobre as ordens. Eu sou secretária de educação, mas também há uma secretaria de inovação que leva adiante os processos de transformação das novas tecnologias, das smart cities e das cidades mais amigáveis em base à tecnologia, que isso está em mãos de espaço político, de decisões políticas. Um grupo de técnicos nacionais que de São Francisco, de faculdade, que é em São Francisco, que nós aí trabalhamos esses projetos e já se formou um espaço que se chama Tecnoteca, que é muito semelhante ao que os projetos anteriores, mas com a tecnologia renovada e todos os espaços arquitetônicos que permitem o desenvolvimento desses novos programas. Agora nós vamos apresentar outra coisa e que é algo que nos mobilizou nesses últimos tempos. No contexto dessas políticas públicas que tem a ver com São Francisco Polo Educativo, nós estamos desenvolvendo já há muito tempo um programa que são as creches municipais. Temos 9 creches municipais diurnas que abrem muito cedo de manhã e fecham ao meio-dia e que recebem a mais de 600 crianças, desde lactantes, bebês, até 12, em alguns casos até 12 anos de idade. E nós trabalhamos em diferentes bairros de nossa cidade, inclusive bairros periféricos e alguns com alguma complexidade social importante, de vulnerabilidade. Isso é um processo de educação integral. Damos a possibilidade que nessas creches as crianças possam trabalhar, possam desenvolver algumas atividades, mas também recebem o café da manhã. E damos a possibilidade de um vínculo com docentes que realizam processos de educação integral, como eu dizia antes. E neste contexto, desenvolvemos, tem pouco tempo, um gabinete interdisciplinar que implica o ingresso de outros trabalhos, como educação física, natação, e inglês, aprendizagem de inglês, e algo muito irruptivo e inovador, que foi a robótica. Por isso, eu vou pedir agora à minha colega que possa explicar um pouco mais sobre esse projeto de robótica nas creches, que foi irruptivo. Foi um antes e depois das nossas políticas. Isso é para acompanhar o desenvolvimento das nossas crianças, mas agora sim, vinculado às novas tecnologias. Meli, por favor. Boa tarde. Um prazer. Nas creches municipais, nós começamos a trabalhar com as habilidades, as competências necessárias para desenvolver no que tem a ver com o pensamento crítico, o trabalho colaborativo, habilidades também comunicacionais que são tão necessárias em todas as idades, desde uma idade muito precoce e até 12 anos, que é a idade é a faixa de idades que nós temos nas creches. Foi uma decisão totalmente acertada, através da prefeitura, porque não só salientamos o que tudo que já trabalhávamos de uma maneira convencional e que alberga muito público, mas também o que faz é fomentar essas habilidades de uma forma transversal nas diferentes creches da cidade. Por que eu digo transversal? Porque não é só nas creches que se reforça esse tipo de conteúdos trabalhados, mas quando também já estão inseridos no sistema educativo formal, que reforçamos mediante a programação e a robótica. E trabalha, então, essas habilidades de maneira importante, de graves e demais. Obviamente, o que nós começamos a realizar foram medições e ver o que acontecia quando nós trabalhamos de maneira transversal esses conteúdos. A prefeitura deu um passo mais e incorporou em guarderias municipais, em creches municipais. Podem passar, por favor, a tela?
Bem, no ano de 2023, nós realizamos uma prova piloto, onde trabalhamos com guardarias, com creches municipais, com muitos estudantes inscritos, crianças, da cidade, e começamos a trabalhar essas diferentes habilidades, tentando incorporar o que são capacidades fundamentais, pensamentos críticos, resolução de problemas, trabalhando a autoestima, e também trabalhamos muitas habilidades emocionais, como vocês viram na apresentação anterior, de ciências para resolver alguns programas, e muitas habilidades emocionais para poder desenvolver esses problemas e essas situações que nós oferecemos para poder trabalhar. Trabalhamos também em 2023 com essas duas creches, e depois fizemos uma avaliação em que a municipalidade apostou em poder trabalhar neste ano em todas as creches municipais da cidade. Todas as crianças que participam dessas creches municipais, estão recebendo o que é este programa de pensamentos computacionais, de programação e robótica, garantindo dessa maneira que todos estejam trabalhando essas habilidades tão importantes e que fazem a relação, e que tem relação com esse polo educativo e industrial também, que falava Roma. Avançamos, então, neste ano de 2024, aprofundando e trabalhando em diferentes contextos que têm a ver com a decomposição, reconhecimento de patrões, algoritmo, e isso de uma idade muito precoce. Se vocês observarem as fotos, vocês podem ver que tem crianças, quase bebês de 8 meses, bebês de 8 meses, que estão já trabalhando com a robótica para desenvolver esses pensamentos, essa programação e essa sequência de conteúdos, trabalhando padrões e programação em bloco. E o que nós fazemos é incorporar todo tipo de material físico deste mundo analógico e também podendo incorporar o que tem a ver com o mundo virtual e a tecnologia que nós podemos trabalhar. Eu tenho que lembrar que já vai terminando, que nós já estamos sobre horário e deve fechar a apresentação, depois podem continuar nos minutos que nós temos para o debate. Então, trabalhamos o que é programação conectada e sem também conexão. Esse é o nosso espaço. Bien, bueno, gracias, Meli. Bem, muito obrigada, Meli. Somente para fechar, eu gostaria de comentar que outra ideia de política pública que nós temos é o polo produtivo, porque nós temos o parque PYME maior do interior do país, com mais de 200 empresas que estão instaladas numa área que, logisticamente, tem vantagens estratégicas. E por isso eu gostaria de fechar com isso, porque para 2025 e 2026 nós vamos ter a abertura de uma nova creche, que vai ser uma inovação dentro do Parque Industrial, que fica retirado da cidade, aos efeitos de que mais de 4.000 pessoas que trabalham todos os dias aí possam deixar suas crianças e também receber esse tipo de subsídio, e esse tipo de ensino, de projeto educativo que nós estamos trabalhando. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês pelas apresentações e pelos tempos, mas agora vem o tempo de poder não estar com a exigência e que depois me voltem a organizar, mas nós temos os tempos que são 5 minutos mais ou menos, então temos aberto um espaço que eu acho muito interessante, quando podemos compartilhar com práticas e políticas públicas que todos vocês possam estar trabalhando. E essa seria a segunda parte da dinâmica, a partir do que vocês apresentaram, que possam compartilhar cada um dos seus projetos, e se quiserem, podemos também, não sei se vocês estão escutando bem, me apareceu, sim, e teve um pouquinho inestável a conexão. Por via das dúvidas, eu queria comentar isso, que vocês tomem 5 minutos, podemos ir com a mesma ordem, ou podemos modificar, mas que lembrem de 5 minutos para que eu não tenha que interromper, e que vocês possam compartilhar algum desafio
que tenham feito, que estejam relacionados com alguma dessas experiências já apresentadas, se tem o mesmo sentido, se vocês acham bem, Denise, começar com Sim, você. podemos sim. Eu penso que uma das grandes dificuldades que a gente teve no decorrer do processo de implementação foi da população em geral entender a lógica do trabalho que se implementou lá. Quando as aventuras foram pensadas, a gente trabalhou muito na lógica, inclusive está participando junto aqui, né, desse nosso momento aqui, a professora Mariane Bica, que é a colega que organizou todas as aventuras, né, as ações, o cardápio de atividades que são feitas até hoje lá no nosso Prisma, a dificuldade das pessoas entenderem qual era a proposta, porque nós partimos da ideia da literatura, trabalhar com a leitura, trabalhar dentro dessa perspectiva, mas também trabalhar com a cultura geek. Então, muitas pessoas não entenderam como se dava essa fusão, né? Então, agora, nesse período em que o Prisma está fechado em função dessa reforma, nós estamos reestruturando a proposta a fim de que se tenha mais clareza, né, de como nós vamos continuar trabalhando a partir dessa cultura geek, mas também fazendo com que os sujeitos percebam a importância da leitura, a importância, e não apenas a leitura do livro físico, como eu falei, mas essas diferentes leituras que nós podemos fazer a partir do acesso, né, a esses diferentes espaços que o Prisma tem disponível para a população. Eu acho que é importante também a gente destacar que, a partir do Prisma, nós tivemos um movimento em olhar para as nossas escolas municipais, pensando nos trabalhos que os outros colegas das outras cidades apresentaram, a gente consegue observar várias semelhanças em relação ao trabalho, porque, a partir dessa experiência exitosa que nós tivemos no Prisma, nós olhamos para as nossas escolas e fizemos um investimento muito significativo nas escolas, no sentido de levar, principalmente, essa ideia da cultura maker para dentro das nossas escolas. Então, isso trouxe um ganho muito interessante em relação à qualidade da educação na nossa cidade, principalmente a educação pública, porque as nossas escolas, elas passaram a ter espaços maker dentro das escolas, onde a gente hoje vem trabalhando com robótica, vem trabalhando, né, eu vi algumas linguagens, a gente trabalha com Arduino, a gente tem todas as nossas escolas de ensino fundamental hoje têm clubes de robótica. Então, esse olhar para as práticas que foram dando certo no Prisma, elas acabaram tendo esse impacto muito positivo, né, dentro das nossas escolas. Nós também, aqui no Brasil, a gente hoje tem uma BNCC que vai trabalhar com a cultura digital, né, então a gente adicionou no currículo das nossas escolas, esse é o 3º ano já de funcionamento de um componente curricular chamado Cultura Digital, e outro que trabalha junto também, que é o pensamento científico, atendendo o que a gente tem previsto na nossa base nacional como curricular. Então, os nossos alunos hoje, eles têm, né, no currículo da sua escola, toda essa ideia, né, da cultura digital, da cultura geek, do pensamento crítico, do pensamento científico, utilizando-se da tecnologia, né? E aí a gente vai fazendo os elos de ligação. Então, para aqueles alunos que já estão saindo da escola, né, do ensino fundamental, a gente tem um espaço específico para eles que trabalha junto com o Prisma, chamado Profissionais do Futuro, onde eles trabalham com a programação, né? A gente inicia lá com a programação desplugada, a computação desplugada, passamos aos poucos para a computação plugada, e a gente vai trabalhando com programação em blocos, trabalhando com Scratch. Então, a gente vai aos poucos trabalhando com essas diferentes linguagens. Então, penso que a gente teve um ganho muito significativo com o Prisma, principalmente juntando essa ideia, né, do que nós tínhamos antes, que era as jornadas de literatura, trazer essa ideia dessas leituras, e a partir desse acesso à cultura geek, como isso acabou vindo também para o contexto das escolas. Então, penso que para nós aqui, né, o impacto disso é muito interessante, apesar de toda essa trajetória, né, de as pessoas muitas vezes não entenderem qual era o propósito, né, de por que eu estou no ambiente onde a gente vai discutir a Terra-média, nem todo mundo é um leitor, nem todo mundo conhece o universo
né, do Senhor dos Anéis, nem todo mundo conhece o universo do Game of Thrones, mas eles são convidados a participar desse universo, dessa cultura, e cada vez mais ampliar os seus horizontes. Muchas gracias por esa respuesta y porque fue justo en 5 minutos. Qué ingrata la Muito tarea de quien obrigada modera pela hoy. sua resposta, você foi justa, muito obrigada. Que ingrata essa tarefa de ser moderadora, porque a gente tem que interromper às vezes, mas eu agradeço, Denise. Agora, quem mais quiser compartilhar essas fortalezas ou os desafios que enfrentaram próximos ao que for apresentado. E foi importante a trajetória da academia, porque da mesma forma que aconteceu no Brasil, nós era difícil poder explicar o que era maker para a população. E por que se chamava maker? Nós tínhamos que apostar a essa interação, e tínhamos que poder compartilhar com estudantes, com os criativos, com a universidade, com toda a parte de tecnologia. Era difícil poder explicar, tanto em inglês aos makers, como em espanhol também aos nossos makers. Tivemos que trabalhar um período, uma cultura, e também nós aprendermos essa cultura para poder passá-la adiante. Então, daí depois de aprendê-la, podemos dirigir aos estudantes. E principalmente, a maior dificuldade era que os pais entendessem. Muito obrigada pela intervenção. Esse é o equipe de Germán de São Francisco, que também querem destacar alguma aprendizagem, fortaleza, nesse percurso de implementação dessas linhas de trabalho. Sí, muchas gracias. E muito obrigada por poder compartilhar uma experiência, um exemplo de experiência que nós realizamos em creches, quando crianças sexto grado de necesitaban sexta estudiar, série repasar que lo que era precisavam todo el estudar ou sistema revisar o que era solar o sistema para solar, por el formal exemplo, sería. para a escola Entonces, ¿qué formal. hicimos directamente? O que Desde nós fizemos programación y foi, robótica, nosotros através do configuramos el programa robot, de robótica, nós trabajamos geramos de um esa manera como robô, objeto de estudio trabalhamos el dessa robot, maneira como su objeto de programación y estudo o demás, robô e a pero sua lo que hacemos programação, e es o que nós incorporar fazíamos era todos aquellos incorporar contenidos todos que aqueles ellos conteúdos debían que eles acreditar viam en su escuela que eles formal, deviam ¿sí? acreditar, que eles En deviam los colegios. ter já na escola ¿De formal, qué nos manera lo colégios, hicimos? tínhamos que passar. E como que nós Generando este fizemos isso? robot y Gerando, cada uno podría construindo esse realizar sus robô, e distintos cada planetas, um podia realizar seus realizar los diferentes movimientos planetas de com os traslación, movimentos de rotación, fases de la translação, luna y demás. rotação, as Entonces, fases de da esta Lua e manera, demais. ya el robot E no fue dessa un objeto de maneira, o estudio, robô sino não que el foi objeto de somente um estudio objeto de estudo, era todo el senão que o sistema robô de solar y estudo todos era aquellos todo o contenidos que sistema venían solar desarrollándose e o sistema que eles já en la vinham escuela, pero la desenvolvendo no guardería colégio, nas asistió escolas. y el Então, programa de a programación y robótica creche asistió assistiu de e manera transversal, que es lo acompanhou que de uma buscamos, maneira transversal estos essas contenidos y esta questões e esses habilidad de ellos. conteúdos e essa Es un ejemplo habilidade dos clave próprios porque alunos demuestra poderem cómo desde fazer este esse nexo. programa E se puede isso mostra como, acompañar através desse transversalmente los programa, conocimientos podemos y las atravessar, habilidades, fazer porque bien sabemos que es muy transversalidade dos necesario que puedan conhecimentos. E é trabajar muito aquellas habilidades necessário poder comunicacionales trabalhar as que después les cuesta atividades también poder comunicacionais, que desarrollarlas. às vezes é Y bueno, difícil tenemos poder desenvolver. mediciones que nos E nós demuestran temos, esto. então, Entonces, bueno, medições que también nos trabajar estas demonstram habilidades y isso, e capacidades também fundamentales son trabalhar as necesarias. nossas habilidades Gracias. é fundamental. Muito Gracias a obrigada. ustedes Muito por la obrigada a presentación vocês pela, y si pela está de acuerdo la apresentação. coordinación, yo E se está de quisiera acordo com a compartirles coordenação, algunas eu gostaria reflexiones de iniciales y a partir de allí compartilhar hacer yo algumas alguna pregunta o reflexões si alguien e más, fazer eu também algumas quienes nos están perguntas. acompañando, quiere sumar alguna pregunta, este sería el E se momento alguém mais y dos pueden dejarlas acompanhantes en el chat. quiserem fazer alguma Agradecerles pergunta ou por las deixar no chat, presentaciones. gostaria de Coincido en que agradecer hay também aspectos que todas son as muy específicos, pero apresentações, têm también hay aspectos puntos en muito común. específicos, Creo mas que esa es há la muitos fortaleza también de pontos em ser parte de comum. una Eu red, acho que donde essa é a uno encuentra fortaleza de contenidos que fazer pueda parte de uma compartir rede, onde y encontramos estrategias agendas a que se pueden compartilhar llevar adelante e experiências también que podem ser basándose y realizadas, aprendiendo de otras baseando-se ciudades e educativas como aprendendo es el de caso de las outras redes como, cidades, e como esse é o ciudades educadoras. propósito da nossa En rede ese como sentido, cidades me educadoras. parecía muy E nesse interesante que se sentido, había eu achei muito destacado las interessante poder experiencias, las destacar as articulaciones experiências e as institucionales, la multiplicidad articulações de actores, institucionais, la a articulación multiplicidade de atores, muy a fuerte, por ejemplo, con las articulação muito universidades, los forte com as campus, y universidades, también alguns
casos, e as possibilidades de gerar novos territórios de aprendizagem que possam articular com a cidade e que fazem parte, e tudo é relevante para pensar em relação a nossas cidades educadoras. Em relação a isso e a todos esses atores que vocês destacam em cada um dos projetos, a possibilidade de fazer cidade a partir de gerar especialidades, projetos públicos que são habitados de diferentes maneiras. Também aparece a necessidade de articulação com o sistema formal, mas não somente educativo ao sistema formal. Esse é um ponto que eu achei interessante. Também o espaço público, institucionalidade, pensar essas dimensões educadoras que é para a vida toda, em todas as cidades que nós compartilhamos. E aparece fortemente a participação para além da articulação do sistema formal, as infâncias e as juventudes, inclusive em alguns casos das primeiras infâncias, quando falaram das creches, né? Eu queria consultar de como constroem essas infâncias envolvidas, como constroem, tanto no caso de Prisma como no caso da Academia Maker, como a participação de crianças, de jovens, incidem na decisão dos projetos que devem ser levados adiante, que devem ser realizados. Como isso ajuda que vocês preparem os projetos e particularmente eu queria saber no caso de crianças, como jogos, ou como as próprias crianças decidem ou escolhem a forma de habitar esses espaços, com que forma de jogos, se em alguns casos é mais fácil pensar nas infâncias participando a partir de uma articulação de propostas, em outros casos, de crianças mais menores, né, de creche, como incorporar essas estratégias, ou de que maneira envolvê-los para que eles mesmos queiram julgar livremente no projeto, no design dessas estratégias. Mais que nada, é uma reflexão que eu estou adicionando alguns dos disparadores que vocês possam ter e chegar a nós para todo esse grupo. E a partir de nós, da Academia Maker, nós tivéssemos que escolher um tema da tecnologia, do ambiente, da sustentabilidade, igualmente a criação de arte, dos projetos, da robótica, nós temos o assunto da energia. Eles escolhem, é importante que eu mencionei sobre o trabalho em equipe, em grupo, porque também existe por detrás a teoria e o que está acontecendo atualmente. Nós promovemos a participação das crianças e das mulheres. Eu não mencionei, mas aos sábados nós temos um clube de crianças, de meninas, a partir de 8 anos, e que nós solicitamos essa convocatória, essa convocação para que crianças trabalhem. Também outras de 12 até 16 anos, nós apresentamos a eles os temas e eles escolhem, elas escolhem os temas, são mais que nada de meninas, projeto. Denise ou outra equipe, não sei se querem adicionar alguma reflexão de como se constrói os projetos. Sim, com a participação. No caso do Prisma, o que nós temos, né? As narrativas, as aventuras, melhor dizendo, elas já... A criança vai escolher qual narrativa, qual aventura que ela vai participar. Só que, a partir disso, ela tem que, ela própria, ir produzindo uma narrativa. Tem pistas, né? No caso, a gente tem os mentores, não é esse o nome, agora me esqueci, os conselheiros, perdão, que vão ir orientando para que ela vá fazendo essa produção de conhecimento a partir da narrativa que ela vai criando, independente da aventura, independente da ambiência na qual ela vai estar se utilizando. E, ao final dessa aventura, nós sempre propomos que ela tem que produzir algo, né? E essa produção, ela é publicizada. Então, lógico que, como ela se trata de uma narrativa que precisa ser construída, não necessariamente vai ser um produto que possa resolver um problema da sociedade, mas resolve o problema que a criança, ou o adolescente, ou o adulto que está
participando da aventura. Então, ele trabalha mais nessa lógica, né? Mas, como a gente tem essa interface, essa relação com outros projetos que vêm acontecendo na cidade, como eu falava antes, por exemplo, dos profissionais do futuro, aí sim a gente já busca justamente, a partir dos 4 Ps, né, da aprendizagem criativa, a gente já busca que realmente ele identifique qual é o problema, ele busque soluções e ele apresente uma solução que possa ser realmente socializada com os demais. Então, ali a gente já trabalha de uma forma assim mais direcionada. O Prisma não, ele tem esse direcionamento, mas ele se dá a partir dessas aventuras, justamente para a gente poder enfocar um pouco mais na criatividade e que a pessoa trabalhe numa perspectiva mais que ela seja introduzida nesse universo maker, para que depois ela possa buscar outros elementos, né? Que ela possa fazer a ponte, por exemplo, com o Fab Lab, que é onde ela vai realmente fazer o mão na massa mais direcionado a partir do que ela está buscando. Então, o Prisma ele tem mais essa essência mais mesmo desse momento da criatividade, desse momento mais de lazer, mas que ele pode ser direcionado se ele quiser ir aos poucos aprofundando, né, e fazendo todas as outras aventuras que lá estão disponíveis. Muchas gracias. Germán, ¿querés hacernos algún comentario al respecto? Muitíssimo obrigada, Reman. Não sei se você quer fazer mais algum comentário. Eu quero fazer uma contribuição, porque nós trabalhamos em creches, está muito presente o trabalho de ambientação, porque já começamos a sentir calor agora, começamos a trabalhar cuidando com a energia, começamos a trabalhar diferentes projetos que têm a ver com sensores de temperatura, inteligência e demais, para poder conscientizar sobre a energia elétrica, ar-condicionado e o cuidado da energia elétrica. Surgiu a necessidade de poder trabalhar com isso e cuidar esses artefatos que nós, os artefatos, né, que nós temos, os aparelhos elétricos que nós temos, e dessa maneira apresentam outros projetos para realizar esse cuidado geral do ambiente e que seja algo contínuo. Surgem também projetos porque está a necessidade de poder trabalhar determinado cuidado continuamente. Então, lembramos que nós, nas creches, temos crianças até 12 anos. Então, com essas crianças já um pouco maiores, podemos trabalhar uma conscientização e com iniciativas próprias. Então, precisamos também, os menores precisam de guias dos docentes para poder trabalhar alguma coisa que seja mais compartilhada. Muitíssimo obrigada. Soy Elena. Desculpa, ¿Me escuchan? Lena, me escutam? No, simplesmente Simplesmente eu queria dizer que este proyecto que se queria está que trabajando esse en San projeto que Francisco nós con las estamos clases de trabalhando em robótica São y de Francisco com programación a classe se de adaptan a robótica e las programação necesidades de los abrange as niños necessidades y das el crianças objetivo es que e o también se objetivo vayan é que também familiarizando con la possam ir se tecnología, pero familiarizando no com a que sean solo tecnologia, mas não que espectadores, sino sejam que somente puedan ser espectadores, creativos, que puedan possam ser desarrollar criativos habilidades como e lógica, possam pensamiento desenvolver creativo, habilidades como a lógica, pensamento problemas, criativo, a solução trabajar de en equipo, es problemas, decir, todas saber estas trabalhar em habilidades que, equipe. bueno, les van a Todas essas servir para habilidades el que vão futuro, ¿no? servir Y ya para o desde futuro. chiquitos E já empezar desde criança a trabajar con começar esto, a ¿no? trabalhar Fomentando com la isso, creatividad, comentando a pensamientos criatividade, o básicos. pensamento Es decir, positivo e un crítico, buen ou seja, programa desde como para que criança. desde É um pequeños programa se muito vayan bom para que familiarizando desde con la criança tecnología, pero que possam no se sean familiarizar com a solo meros tecnologia, mas que não espectadores, sejam sino creativos. meramente espectadores, mas que sejam agentes, que sejam Muchas gracias atores por e la ativos. intervención. Muito obrigada Estamos sobre la hora pela un intervenção. poquito. Já Yo estamos, algunas já estamos reflexiones passando generales quase de da lo hora. que Eu quero fazer mais ya uma fuimos reflexão compartiendo. geral, que nós já Primero, fomos bueno, me parece muy compartilhando, interesante haber mas primeiro enmarcado acho estas interessante reflexiones dentro ter de la temática enquadrado de este essas año para el Día reflexões dentro do que Internacional de foi Escuelas Ciudad colocado Educadora no como un dia laboratorio de do aprendizaje. aniversário das cidades Creo educadoras que como um esta laboratório de aprendizagens. Eu acho metáfora que que nos reúne essa del metáfora laboratorio, que o nos pensar que reúne los como laboratorios no son la laboratório, idea ou pensar que tradicional como pensamos y que os ahora estamos laboratórios não estallando são los só essa márgenes de lo ideia que pensamos por de que laboratorio, se confirman las pensamos e experiencias que confirmamos as fuimos transitando experiências que nós hoy estamos y particularmente transitando el hoje, e laboratorio que hoy nos convocaba, la principalmente forma de o pensar el laboratório laboratorio que nos reunía colocava a estas forma de tres grandes pensar como campos, reunião estas de tres três grandes grandes lenguajes, la áreas, ciencia, la três grandes tecnología y el linguagens: arte,
ciência, arte e tecnologia. E que lugar isso entra dentro das nossas cidades para pensar novos projetos, novas políticas. Nesse sentido, eu acho que é muito valioso esse intercâmbio, essa troca de experiências que se aproximaram hoje, e o diálogo que podemos compartilhar. E isso fica fora da nossa agenda a possibilidade de aprofundar muitos mais aspectos. Para mim, pessoalmente, eu desfrutei muito, gostei muito dessas apresentações e ainda ficaram pendentes algumas questões que podemos buscar, e é um espaço em rede, não é o único momento que nos podemos reunir, está a possibilidade de novos intercâmbios entre vocês, de aprofundar através dos materiais, e também para toda a delegação da América Latina de cidades educadoras, estão sempre dispostos e, e que algum assunto que produza maior interesse, alguma estratégia que possa ser interessante para conhecer mais aprofundadamente, podem se aproximar e contribuir para gerar alguma das três experiências que foram apresentadas aqui. Eu vou me valer dessa forma virtual também e fazer pontes. E agradecer a todos e a todas que nos estiveram acompanhando, que deixaram alguns comentários que eu tentei trazê-los aqui para essa devolução. Eu não sei se alguém mais quer acrescentar ou a coordenação, ou simplesmente fechar e lembrar que estamos no mês do Dia Internacional de Cidades Educadoras e que esta é o nosso contexto para pensar projetos como que foram apresentados hoje e que atravessam todas as cidades. Que pensemos nas aprendizagens, na rede de aprendizagem num sentido múltiplo e em todas as linguagens, e que a partir daí propomos também diferentes agendas de políticas públicas para todas as cidades que nós habitamos. Se alguém aqui ainda pergunta, não. Compartilha, Denise, o material sobre o Prisma Espaço, e se alguém quer apresentar, se não já está, depois o Prisma Espaço Oblique, nós podemos voltar a compartilhar outros espaços. Senão, Ana e Laura me dirão se fazemos o fechamento desse encontro. Carolina, muito obrigada. Sim, foi uma jornada com lindas experiências que nós compartilhamos. Muitíssimo obrigada a você pelo seu tempo, pela moderação. Muito obrigada às cidades que apresentaram. Muito obrigada a todas e todos que nos acompanharam. E como você dizia, Carolina, isso não termina aqui. Podem gerar outras instâncias de intercâmbio entre as próprias cidades, ou como for, podem abrir as possibilidades de compartilhar mais materiais. E isso está gravado, vai continuar gravado para que todos possam acessar e escutar novamente, ou quem não pôde estar, ou quem quiser voltar a escutar. Então, e também está gravado em ambos os idiomas, essa é uma abertura para o intercâmbio, a troca de experiências. Podemos aprender de um aos outros, e de outros a uns, tudo que acontece nas cidades educadoras. Nós tivemos muita participação de diferentes cidades, da Córdoba, da cidade de Trébol, Rosário, São Francisco, que apresentou, do Brasil nos acompanharam, de Canija, Curitiba, Mauá, Apucarana, Costa Linda, Porto Alegre, Santiago, Santos, São Bernardo do Campo, São Paulo, Jacaré, Itacaetá, Passo Fundo também apresentou, da Colômbia nos acompanharam Medellín e Neiva, do México, León, Torquato, Celaya, e de Porto Rico, Coaguás, que está também apresentando. Desculpem se eu esqueci de alguma das cidades. Desculpem, escapou alguma. Mas agradecemos a todos muitíssimo. Aqui também está a Praia do Carmen, que também está aqui cumprimentando. Muy bien. Sí, porque a veces es difícil. Às vezes é difícil identificar todos. Tentamos, mas às vezes fica difícil e pode escapar algum. Agradecemos também muito às nossas produtoras que permitem que a comunicação seja mais fluente entre todos e todas. Muitíssimo obrigada. A gente se encontra brevemente. Até a próxima. Tchau, tchau.